Qual a melhor forma de prevenção para o câncer de mama? Na verdade, se formos levar em consideração, não existe prevenção verdadeira. O câncer é uma doença que não existe vacina para ela. Nós só conseguimos prevenir as doenças em que já existem vacinas para as tais. A melhor forma de prevenção do câncer de mama é o diagnóstico precoce. É a única forma de se obter cura da doença, é fazendo um diagnóstico inicial, né? Nós consideramos principalmente aqueles nódulos pequenos, vistos principalmente a mamografia e curáveis. Essa é a melhor forma de prevenção. Então, prevenção verdadeira para a gente na mastologia é igual ao diagnóstico precoce. Além do autoexame, o que nós mulheres precisamos prestar atenção na mama? Bom, em princípio eu queria ressaltar alguma coisa sobre o autoexame, né? A gente dá muito valor ao autoexame, né? E a mídia como um todo difunde muito isso. Mas para nós profissionais da saúde, da mastologia, o autoexame é quase secundário. O exame mais importante no diagnóstico e rastreamento do câncer de mama é a mamografia. Não é interessante hoje a gente detectar um câncer de mama já palpável, igual muitas vezes a gente vê na novela. O interessante é que ele seja diagnosticado antes de se tornar palpável, porque nós sabemos que a chance de cura é maior. Voltando no autoexame, nos Estados Unidos, na Europa, hoje quase nunca se fala em autoexame. Se fala muito em mamografia, em rastreamento do câncer através da mamografia. Mas algumas alterações são importantes observar. Por exemplo, a paciente tem costume de palpar a mama e de repente acha um nódulo, uma área nodular, que ela tem dúvida se é nódulo, se não é, mas é diferente daquilo que ela está acostumada. É importante, então ela vai procurar um mastologista. Alterações na pele. Então, por exemplo, a pele que sempre foi lisinha começa a ficar mais grossa, mais espessa, mudar de cor, ou se tornar, como é dito, né, em casca de laranja, que é aquela pele toda furadinha, por causa do edema, né, por causa da retenção de líquido e infiltração também do tumor, ela pode nos mostrar ali uma alteração muito sugestiva de um carcinoma inflamatório, de um câncer mais agressivo e que muitas vezes pode ser confundido com uma alteração inflamatória. Então, essas alterações da pele também são importantes serem observadas para se procurar o profissional adequado. Alterações do mamilo, de cor. O mamilo sempre foi rosado, uma cor natural, né? E ele começa a perder a coloração, ou começa a apresentar alguma alteração, como se fosse um machucado, uma fissura. Essas alterações também têm que ser biopsiadas, têm que ser observadas pelo médico para fazer um diagnóstico diferencial de um tumor mamário, que também pode começar no mamilo. A retração mamária pode ser um nódulo dentro da mama que está puxando esse mamilo para dentro. Então, cada uma dessas observações são importantes e se a paciente notar isso, ela deve procurar o médico imediatamente. Para você, o que leva as mulheres, mesmo com grande quantidade de informações, a não fazerem exame preventivo? Isso é uma tristeza, né? Mas o exame preventivo para a gente é o exame de rastreamento. Como eu falei, a prevenção significa diagnóstico precoce. A maneira mais eficiente de se ter um diagnóstico precoce é fazendo uma mamografia anual, conforme os critérios e os guidelines internacionais e a própria Sociedade Brasileira de Mastologia adverte, né? Uma mamografia anual a partir dos 40 anos. Essa é a principal maneira. Por que a resistência com esse exame? Existem ainda alguns tabus sobre a mamografia. Primeiro, que a radiação é prejudicial, ou pacientes portadoras de implante, né, de prótese mamária, têm medo da prótese sair do lugar ou de estragar a cirurgia plástica dela. Algumas sentem dor ou incômodo durante a mamografia e isso vira um motivo para não se fazer, sendo que é um exame feito rapidamente, né, incomoda, mas
é bem aceitável. Outros estigmas também, né, de que se aparecer alguma coisa eu trato. Mas aí voltamos naquele ponto inicial de que o diagnóstico precoce é aquele que não é palpável, então ele só é visto na mamografia. Existe um grupo de risco para o câncer de mama ou ele pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade? Na verdade, o grande fator de risco é ser mulher, né? Câncer de mama é o câncer mais incidente na mulher, é depois do câncer de pele não melanoma que a gente fala, e outros fatores de risco existem, né? Como a idade, ele é mais frequente nas idades, principalmente a partir da quinta e sexta década, mais na sexta, mas pode ocorrer até na paciente jovem, que é abaixo de 40 anos, que nós consideramos abaixo de 40 anos. Hoje a gente vê em qualquer idade, né? Abaixo dos 20 anos é muito raro, mas temos visto cada vez mais diagnósticos entre 35 e 45 anos e muito frequente depois dos 60 anos. Outros fatores de risco, além de ser mulher, né, da idade, fatores hormonais, né, que são menos importantes talvez que as alterações genéticas. Por exemplo, a idade da menarca, né, a menarca é considerada a primeira menstruação. Pacientes que tiveram uma menarca muito precoce, né, com menos de 11 anos, 10, 9, são considerados com maior risco para câncer de mama. E uma menopausa tardia, né, acima dos 50 anos. Essa menopausa tardia, essa menarca precoce, coloca a mulher numa exposição hormonal por mais tempo, digamos assim. Reposição hormonal, que é muito controverso, né? A gente sabe que aumenta um pouco o risco, mas aumenta o risco para câncer de mama na pós-menopausa. E sedentarismo. Hoje, a prática do esporte, o controle, né, do índice de massa corporal é um dos fatores mais importantes hoje na prevenção de doenças em geral e até mesmo do câncer de mama. Nós hoje sabemos, através de estudos recentes, que as pacientes que têm uma prática de exercício físico diário, essas pacientes não só previnem o câncer, como também diminuem a recidiva do câncer naquelas que já tiveram. Então, hoje, o controle da massa corporal, né, com a prática de exercício físico é considerado um fator de prevenção quase, muito importante para a saúde da mulher. Outros fatores genéticos que alguns nós conhecemos, outros não, que são as mutações. Existe um grupo muito pequeno de câncer de mama que é chamado de câncer hereditário, ficou muito famoso aí por causa da Angelina Jolie, né, que são mais ou menos até 10% dos tumores mamários. Do total desses tumores, 10% apresentam alterações genéticas conhecidas. As mais comuns é a alteração do BRCA1 e 2. Essas pacientes que têm essa mutação, geralmente a família tem vários casos de câncer de mama, elas têm um risco muito aumentado ao longo da vida. Esse risco vai se somando. Então, pode chegar a 85% por volta dos 70, 80 anos. Além do câncer, quais doenças podem ocorrer na mama? Todo mundo tem muito medo do câncer, né? Mas as doenças mais comuns são as doenças chamadas benignas, doenças benignas da mama. Os tumores benignos, os nódulos benignos, que acontecem muito na jovem, né? São chamados fibroadenomas, geralmente são múltiplos, são móveis, aparecem depois o crescimento dessas lesões, entram num platô, né? Para de crescer. Quase sempre não precisam ser operadas. Então, nós temos os nódulos benignos, as inflamações, que são chamadas mastites, podem estar ligadas à gravidez, à lactação, que é a mastite puerperal. Outras causas de mastite, raras, algumas como tuberculose, as mastites granulomatosas. Temos também alterações dermatológicas da pele, o eczema,
pode alterar o mamilo, simular um câncer no mamilo. Essas são as mais comuns. As alterações proliferativas mamárias também, que são benignas, mas podem, algumas delas, aumentar o risco para câncer de mama. O mais importante desse tudo é ter um acompanhamento médico para a gente poder diferenciar o que é benigno, o que é maligno e tratar uma de acordo com o seu diagnóstico.